Telespectador, muito boa noite. Nossa convidada de hoje é a doutora Renata Greenfeld. Ela é dentista pela UPF e ortodontista pela FOP. É experta em medicina do sono e veio conversar conosco sobre um problema que afeta muitas pessoas, que é o ronco. Renata, objetivamente, o que é medicina do sono? Olha, a medicina do sono é a ciência que trata os distúrbios do sono. Mas o dentista, no caso eu sou dentista do sono, ele vai tratar os distúrbios respiratórios relacionados ao sono, como a apneia obstrutiva, como o ronco e o bruxismo do sono, que hoje não é um distúrbio respiratório, mas é um comportamento. Nesse caso, roncar é algo natural ou está sempre associado a alguma patologia? Roncar não é normal. Roncar já significa a dificuldade do ar de entrar e ele entra fazendo barulho. E é por isso que quando a gente está dormindo, a gente incomoda o parceiro de cama com aquele som alto que não deixa a gente pegar no sono direito. E quem ronca diz que nunca ouviu o ronco, né? Nunca é a pessoa, né? Soube que você trouxe um vídeo explicando rapidamente o que é que o ronco pode causar. Mostra aqui pra gente. Vamos lá, mostro sim. Então, o ronco, ele é a dificuldade do ar de passar, desse ar que vem do nariz e da boca, de passar pela sua via aérea superior e chegar até o pulmão. Então, quando o ar passa com essa dificuldade, ele passa fazendo esse barulho que a gente escuta. E aí, quando a gente vai dormindo e aprofundando esse sono, a gente vai tendo um relaxamento da musculatura, tanto da língua quanto do palato mole, fechando a passagem do ar. E isso é a apneia. E aí, o seu corpo, para poder se defender dessa parada respiratória, ele vai lhe despertar. Renata, muito interessante esse vídeo, porque explicou ao nosso telespectador mais ou menos como é que funciona o sono e o risco que ele é para a nossa saúde. Essa obstrução faz com que haja uma má oxigenação do cérebro e de todos os outros tecidos do corpo. Muito importante isso. Sim, parabéns. Sim. Obrigada. Ô, Renato, há fatores do dia a dia, como a posição de dormir, alimentação ou estresse, que aumenta ainda mais essa chance do indivíduo roncar, não é? Sim, com certeza. Há alguns hábitos que a gente pede para o paciente que ele modifique na sua rotina já auxiliam a que esse sono seja de maior qualidade. Por exemplo, você evitar comer tarde, né, próximo da hora de dormir, tanto comidas sólidas quanto líquidos também. Evitar fazer exercício físico, por exemplo, também próximo da hora de dormir, aumenta muito o metabolismo e já altera o ciclo de sono. Outra coisa que a gente pede é que evite eletrônicos próximo da hora de dormir. O celular tem que ficar do lado de fora do quarto, né? O tablet, a televisão, ter ali um timer para desligar essa televisão, não deixar ela ligada porque ela faz barulho, porque ela pisca luz e isso já superficializa seu sono e já tende a lhe despertar novamente. Então são alguns cuidados que a gente vai tendo, algumas dicas que a gente vai dando para o paciente para que essa rotina de sono já melhore, independente de algum tratamento. Ô, Renata, qual é o exame que determina que o indivíduo tem esse ronco, já que ele mesmo não vai ouvir? Que ótima pergunta. Exatamente. Então, se ele não se escuta, como é que ele vai realmente saber que ele tem, né? O exame padrão ouro é a polissonografia, tá? Então, esse exame, ele pode ser feito tanto em laboratório, né? Que é um pouco mais específico. E ele pode ser feito também em casa. Em casa, ele pode ser feito mais restritamente, tá? E corre o risco de a gente não ter todos os indicadores que uma polissonografia do tipo 1, que é ser feita no laboratório, tenha. Mas quando a gente tem uma suspeita muito grande de que o indivíduo tenha apneia, a gente pode indicar para que ele faça essa polissonografia em casa. Então, a gente precisa fazer realmente um exame clínico bem feito, né? Que a clínica é soberana. E a gente, a partir dessa anamnese com o paciente, desse exame clínico com o paciente, da consulta, a gente vai decidir que exame ser indicado. Doutora Renata, mudar a posição durante a noite realmente ajuda a reduzir o ronco ou isso é apenas um mito popular?
Não, não é mito não, Leão. Quando a gente dorme de barriga para cima, a gente tende a ter mais eventos de parada respiratória porque a circunferência aqui na região do pescoço é maior e é puxada pela gravidade. Já na posição lateral, essa circunferência diminui e a gente tende a conseguir que o ar entre com mais facilidade. Então, quando a gente dá dicas, uma delas é realmente dormir na posição de decúbito lateral. É um tratamento muito falado, é o CPAP, né? Que há uns anos atrás parecia até uma máscara do escafandrista de mergulho, era aquele negócio enorme. Evoluiu muito. Como é que é hoje? Olha, hoje ainda é um dos tratamentos mais utilizados, inclusive é o padrão ouro para tratamento da apneia obstrutiva do sono, né, e do ronco, mas a gente hoje tem outras possibilidades, como por exemplo o aparelho intraoral, eu até trouxe um aqui para lhe mostrar, na verdade 2, né, que é um aparelho pequeno, né? Ele não vai na tomada, ele é usado exclusivamente dentro da boca e ele funciona projetando a mandíbula para que o ar passe com mais facilidade e esse músculo que, com o aprofundamento do sono, relaxa, não vai conseguir fechar a passagem do ar, que é justamente o evento de parada respiratória. Em que momento é que o ronco deixa de ser apenas um incômodo e passa a ser um sinal de alerta para problemas sérios de saúde? Quando ele não é só um ronco. O ronco, na verdade, já é a dificuldade desse ar de entrar, tá? E muita gente confunde o evento de ronco com a parada respiratória. O ronco, ele faz o som porque esse ar, ele tá passando em direção ao seu pulmão, porém com dificuldade. Já a apneia é o evento de parada respiratória, então você não respira, não tá entrando ar para você, então não tem oxigenação acontecendo no seu organismo naquele momento. Muita gente sofre com esse problema. Como as pessoas podem falar com você para ter um tratamento eficaz? Olha, eu tenho um consultório, né? No meu consultório eu tenho um otorrino até que atende também junto comigo. O contato é 819-8694-8984 e a gente também tem um Instagram, que é o @Clínica Grinfeld ou @doutora Renata Grinfeld. Renata, muito obrigado pela sua Eu que entrevista. agradeço. E você em casa não saia daqui. Voltaremos após o intervalo. Oi, eu sou a doutora Juliana Fontan e nessa série de vídeos eu vou contar para você como cuidar da sua pele. Hoje vamos falar tudo que você precisa saber sobre toxina botulínica, então fica comigo até o final. Você sabia que a toxina botulínica é o procedimento estético mais realizado no Brasil e no mundo? É um procedimento seguro, eficaz, com rápido início de ação e com inúmeros benefícios. Uma dúvida frequente é como age a toxina botulínica. A toxina botulínica age inibindo a contração muscular. Com isso, ela vai amenizar aquelas rugas formadas pelo movimento repetitivo do músculo, como ruga do bravo, rugas da testa, ruguinhas de pezinho de galinha. Além disso, gente, você sabia que a toxina botulínica ela também é usada para tratar algumas doenças, como rosácea, espasmos musculares, enxaqueca e também uma doença muito comum de ser tratada com a toxina botulínica é a hiperidrose, que é o excesso de suor que pode acontecer nas axilas, nas mãos e nos pés. Outra dúvida frequente é a partir de que idade é possível iniciar o tratamento com toxina botulínica. Não existe uma idade específica, mas comumente costumamos a prevenção dos pacientes a partir de 25 anos, quando já começa a mostrar aquelas ruguinhas de movimentação muscular. Nesse caso, chamamos de toxina preventiva, porque a gente vai tratar aquela atividade muscular para evitar que a ruga se torne fixa. Agora eu vou responder a pergunta de uma internauta. Doutora, quanto tempo dura o Botox?
Excelente pergunta. A toxina botulínica costuma durar de 4 a 6 meses. Se a toxina vai durar um pouco menos, 4 meses, ou um pouco mais, 6 meses, depende de alguns fatores, da dose aplicada, da atividade muscular de cada paciente. Então, aqueles pacientes que se gesticulam muito, faz muita atividade muscular, a toxina tende a durar um pouco menos. De atividades físicas. Então, atividades físicas de alto impacto faz com que a toxina dure um pouco menos também. E aí, gostou do conteúdo de hoje? Para saber mais sobre tudo que falamos aqui, acompanhe meu perfil do Instagram, @JulianaFontan_Dermato. Semanalmente estarei aqui trazendo mais dicas de dermatologia para você. Até lá! O Roberto passou por aqui já? Sim, já passou sim. Viu seus exames, tudo certinho, tudo direitinho? Alguma dúvida você tem? Só o tempo, quanto tempo vai durar a cirurgia? O tempo que vai durar é em torno de uns 40 minutos, mas a gente normalmente em cirurgia não cronometra o tempo não. O importante é a cirurgia ficar boa. Às vezes não adianta de nada eu ganhar 10 minutos, 15 minutos da cirurgia e o resultado não ficar bom, entendeu? Estou um pouco nervosa. Mas não fique nervosa não, que daqui a pouco vai passar tudinho, você está aqui de volta, está tudo certinho. Você está tardezinha, já vai embora para casa, está bem para hoje. Não queria sair daqui. Sai hoje ainda, viu? Ok? Tudo bom. Daqui a pouco o menino vai pegar você na maca para ir para o bloco segundo. Certo. Lá a gente vai fazer sua cirurgia. Ok. Ok? Tudo bem, Lani? Tudo bem. Agora que a gente já viu o passo a passo da cirurgia de Lani, vamos conversar com ela a respeito de como é que foi todo esse processo, desde o pré-operatório ao transoperatório e agora como é que você encarou isso aí tudinho. Tudo bem. Realmente, eu não estava esperando no momento. Foi uma surpresa quando você veio falar comigo e a gente combinou tudo. Então, assim, era um sonho. Era um sonho que eu tinha, porque realmente, depois da minha amamentação, eu fiquei sem peito nenhum. E, assim, era um sonho realmente. Você agora já está com o recém-operado ainda, mas eu já libero você para dirigir, entendeu? Isso que eu ia perguntar, para voltar à atividade física. Pode voltar à atividade física, entendeu? Já está quase um mês de cirurgia, eu já libero você. Ótimo. Certo? Tá bom. Aí você já está livre para fazer isso. Eu só não libero ainda para você levar sol de praia. Certo. São 60 dias. E também a alimentação. Algumas pessoas não têm problema nenhum, mas Sim. outras, às vezes como come alguma proteína estranha, tipo crustáceo, carne de porco, pode ter exacerbar um processo inflamatório, entendeu? Certo. Tá tranquilo. Então você está liberado agora e é vida que segue. Então, doutor Leão, aproveitando que estamos aqui, queria muito agradecer a você e toda a sua equipe, que foi maravilhosa, e dizer que eu estou muito satisfeita com o meu resultado. Muito obrigada. O resultado ficou realmente bom, foi uma cirurgia sem nenhum problema, aconteceu tudo dentro do figurino, certo? Não lhe incomodou em nada, nem dor, nada. Então, foi tudo como estava previsto. Qualquer pessoa que queira também fazer essa mesma cirurgia dela, ou então alguma cirurgia dentro da cirurgia plástica, pode me procurar aqui
por esse telefone aqui abaixo. Olá, eu sou a doutora Larissa Cabral, mastologista, e hoje eu que assumo o microfone do programa e vou entrevistar o nosso querido doutor Emídio Leão. Tudo pronto para a entrevista? Estou pronto, sim. Diferente tá desse lado, não é isso? Mas hoje a gente vai falar de um tema muito que gera muita curiosidade nas mulheres, que são as cirurgias da mama, tanto as estéticas quanto as cirurgias reparadoras. Então, para aquelas mulheres que tiveram câncer de mama e passaram pela retirada das mamas, quais as opções de reconstrução mamária que nós temos? A opção de reconstrução mamária mais efetiva hoje é o latíssimo dócil, entendeu? Com a musculatura das costas, certo? Faz também reconstrução ou com expansor, com colocação de silicone, ou com retais abdominais, levando a musculatura do reto abdominal. E existe ainda a possibilidade de ser feita através de retalho microcirúrgico, onde a gente tira o retalho de uma área do corpo, isola a artéria e veia e faz a reconexão das artérias mamárias que ainda ficam no local. Perfeito. A prótese de silicone, muitos pacientes às vezes ficam com medo, mas ela é uma opção segura? Tenho questionado bastante o uso da prótese de silicone. Eu, com quase 50 anos já de medicina, comecei a usar as próteses de lisas, com duplo lumen. Depois essas próteses passaram a ter 5, 6, hoje tem 7 lumens. Cada capa reverte o silicone, que ali funciona como uma membrana plasmática de uma célula. E esse silicone ele pode suar, passando de uma camada para outra, e fazer reações, dando contracturas capsulares. Hoje essas próteses elas têm 8 camadas, certo? Elas são lisas, são texturizadas ou de poliuretano, e a colocação também varia, ela pode ser colocada subglandular, submuscular e mista, que a gente chama dual plane, entendeu? O uso de alças musculares, então são variações que vai depender da paciente e do tipo de mama que a gente quer reconstruir. Perfeito. E existe um tempo de validade para essas próteses? Existe aquela necessidade de troca sistemática? Foi muito divulgado que seriam 10 anos, entendeu? Mas se a prótese não fizer uma retração capsular, o ano passado tive a oportunidade de tirar uma prótese das antigas, de duplo lume, certo? Com 30 anos de colocada, e elas estavam boazinhas, entendeu? Então, depende muito da reação do corpo da paciente a isso. Essa reação, principalmente das pessoas que têm doenças autoimunes, às vezes faz com que, com menos de um ano, haja uma retração capsular e a gente precisa intervir. Ou mudando o plano, geralmente o plano submuscular, essa reação de fazer a contratura capsular é muito menor. Pacientes com mamas grandes ou pitóricas, elas podem se beneficiar de mastopexia, mas hoje existem várias técnicas, tempo de recuperação diferente. Então, como é que hoje a gente pensa nisso, na melhor técnica e um tempo reduzido de alta? A técnica mais usada na cirurgia de redução de mama é de Yves Pitangui ainda, entendeu? É uma técnica consagrada e existem variações grandes, entendeu? Tanto para mamas pequenas como para mamas hipertróficas. Quando a mama é uma hipertrofia muito grande, a gente vê o sentido de manter a irrigação e a sensibilidade da areola, às vezes é impossível isso. E a gente parte para fazer uma redução com uma enxertia, entendeu? A parte enxertando a areola. Nesse caso, a paciente fica sem sensibilidade. Pois é, esse é um grande questionamento das pacientes quando vão fazer esse tipo de cirurgia, em relação à sensibilidade. Todas perdem, como é que a gente pode esclarecer isso? Tecnicamente e na teoria, não é para perder, já que a gente, do começo da cirurgia, faz uma manobra chamada manobra de Schwarzman, que é onde a gente tira só a pele e deixa o derma. E através do derma, toda a inervação fica mantida para a areola. Às vezes a parte da função da mama, da amamentação, se for uma ressecção muito grande, destrói bastante ducto galactóforo e fica prejudicada a amamentação. Muito embora eu tenha tido várias pacientes que tenham feito reduções grandes e depois amamentar sem problema nenhum. Perfeito. É uma interrogação. É verdade. E o tempo de recuperação? Porque hoje, cada vez as mulheres querem voltar mais rápido à sua vida habitual, né? E como é que a gente orienta isso? Quanto tempo depois da cirurgia elas podem voltar a ter suas atividades normais? Para mim, o fator estético mais importante numa mamoplastia
seria a cicatriz, certo? Então, o repouso do pós-cirúrgico gira tudo em torno da paciente ter uma boa cicatrização. Aliás, não é nem uma boa cicatrização, é uma boa cicatriz. Porque cicatrização é só cicatrizar, e a cicatriz é a qualidade dela. Às vezes uma paciente com 1 ano e meio com cicatrização boa fica parecendo um arranhão. E às vezes outras pacientes que podem fazer uma cicatriz hipertrófica ou até queloidiana, fica uma coisa que qualquer homem que olhar assim, eu digo até que é broxante, entendeu? Doutor Leão, muito obrigada por essa conversa tão esclarecedora. Queria agradecer mais uma vez e suas considerações finais e seu contato para quem quiser lhe procurar. Aqui a cirurgia de mama é uma cirurgia bastante usada, certo? As técnicas dela, quase todas, foram feitas aqui no país, desde Ariê, era um paulista que fez, depois Pitangui, as técnicas de Liaci Ribeiro, onde faz as reconstruções, e a gente domina muito bem a cirurgia mamária. O nosso país é pioneiro nisso e é referência mundial. E quem quiser me encontrar, pode procurar pelo meu Instagram, Manuel Emílio Leão, onde vai encontrar todas as minhas referências. Muito obrigada, doutor Leão. E você em casa, continue conosco. Voltaremos após o intervalo. Dona Tereza Cristina, então a senhora foi a escolhida pelo programa. E qual é seu sonho? Tirar essas manchas e essas rugas de expressão. Certo. Qual é a sua idade? 51. Eu quero lhe examinar melhor para a gente ver como é que vai ser esse tipo de operação para você, tá ok? Vamos dar uma olhada aqui, doutora Tereza. Realmente a gente vai fazer uma suspensão, um lift nesse rosto. A incisão vai ser aqui pela orelha, na frente um pouquinho e atrás, para levantar todo esse complexo aqui que está caindo, como eu lhe falei. Certo? Aqui, ó, uma ligeira levantada na ponta do nariz, o código de barra, para fazer seu lábio ficar mais glamuroso, entendeu? E fecha o olho um pouquinho, deixa eu ver, ó, as bolsinhas de gordura, tem um excesso de pele bem acentuado. Vê, ó, um afastamento da musculatura aqui, a gente vai corrigir isso aqui tudinho, para refazer essa linha da mandíbula, que isso aqui envelhece a pessoa. Isso é um caso bom porque é magrinha, entendeu? A pele obedece bem os levantamentos que nós vamos fazer na musculatura, ok? Ok. Nós vamos ter um resultado muito bom. A senhora já teve alguma doença grave? Não. Não. Que eu saiba, não. Tem problema de pressão? Não, a minha pressão é assim, 11 por 7. Ah, então é ótimo. 12 A glicose por 7. normal. Que eu saiba, eu nunca Certo. tive problema de taxa, não. Já se operou de alguma coisa? Já. Fez que tipo de cirurgia? Eu já fiz apêndice, já tive 3 partes cesáreas. Cesárea. E fiz uma de cisto. Cisto de ovário. Uhum. Ok. Então, mas não toma medicamento algum? Nenhum. Tem alergia a algum tipo de remédio? Não, porque é tão difícil eu tomar um remédio. Certo. Eu Então nem é sei. completamente sadia. Mas É, nós vamos até onde comprovar eu sei. isso pedindo alguns exames seus. Exame parecer cardiológico, entendeu? Vai para o cardiologista fazer um eletro, talvez uma esteira, certo? Uma prova mesmo para ver se seu coração está funcionando bem. Escolhida dessa semana, Dona Tereza, já está trazendo aí seus exames. Vamos dar uma olhada, ver se está tudo bom. Espero que esteja tudo em ordem. Certo, vamos dar uma olhada aqui. Vamos marcar o dia, entendeu? Se E Deus deixar quiser, tudo certinho, tá, Tereza? Um Obrigada. abraço, até logo.
Então você vê que é uma cirurgia que normalmente não dói muito, apesar de nós tratando seu pescoço, fizemos preenchimento na boca, certo? Dei um lift, não digo bem que é uma rinoplastia, mas fiz um lift no seu nariz, um levantamento no nariz, suspensão de toda a lateral do rosto, as pálpebras e com 15 dias de operado nem parece que você foi operado.